Saudações, artistas! Vocês sabiam que os dois maiores artistas da história da arte se odiavam? De um lado, Leonardo da Vinci, um homem que desenhava máquinas voadoras séculos antes dos aviões existirem. Do outro lado, Michelangelo, o homem que transformava pedras em algo tão real que parecia até mesmo respirar. Dois gênios, duas personalidades completamente opostas. E uma rivalidade tão intensa que ajudou a transformar a história da arte para sempre. Mas a pergunta que fica é: eles realmente se odiaram? Ou a história exagerou tudo? Hoje você vai descobrir como a tensão entre Leonardo e Michelangelo criou algumas das obras mais importantes feitas pela humanidade. Mas antes disso, já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, curta o nosso vídeo e compartilha ele com aquele seu amigo que adora uma fofoca sobre a arte. Agora, vamos para a história. Para entendermos essa rivalidade, primeiro precisamos voltar no tempo, ali no início de 1500. A cidade era praticamente a Hollywood da arte. Em todo canto tinha escultores, pintores, arquitetos, filósofos, tentando criar algo revolucionário. E é justamente nesse cenário que aparecem dois nomes gigantescos. Leonardo já tinha cerca de 50 anos. Ele já era famoso, conhecido por ser um grande polimata. O cara literalmente estudava de tudo. Só que Leonardo tinha um detalhe curioso: ele raramente terminava as suas obras. Enquanto isso, surgia um jovem chamado Michelangelo. Ele era mais novo, mais impulsivo e até mesmo mais agressivo artisticamente. Michelangelo não queria apenas só fazer arte. Ele queria provar que era melhor. E diferente de Leonardo, ele terminava suas obras com uma obsessão quase que absurda. Enquanto Leonardo trabalhava devagar nas suas obras, pensando em 1000 ideias ao mesmo tempo, parecendo como se fosse um mar calmo, Michelangelo parecia um vulcão humano. Ele focava em fazer uma obra e já partia para outra. Os dois eram gênios, mas opostos em absolutamente tudo. Leonardo, ele era elegante, gostava de roupas refinadas e andar com pessoas nobres. Já Michelangelo preferia ficar sozinho, coberto de poeira e mármore. Reza uma lenda que ele trabalhava tanto que ele dormia de roupa suja do trabalho e que ele quase nem tomava banho. Agora, tu imagina o clima quando esses dois se encontravam. E então, em um desses encontros, acontece uma das cenas mais famosas dessa rivalidade. Segundo alguns relatos históricos, Leonardo estava discutindo literatura em uma praça, quando então surgiu a pergunta sobre o texto que eles estavam lendo, que era o livro A Divina Comédia. Leonardo percebeu Michelangelo passando por perto. Foi então que ele lançou a pergunta para Michelangelo responder. Mas Michelangelo interpretou essa pergunta como um dos deboches mais absurdos. E respondeu então atacando Leonardo na frente de todo mundo, dizendo assim que ele não deveria criticar ninguém, porque ele nem conseguia terminar as suas próprias obras. Agora vocês imaginam o silêncio na praça nessa hora, porque aquilo atingia exatamente a maior crítica feita contra Leonardo. Ele começava projetos brilhantes, mas deixava vários deles inacabados. Então, pouco tempo depois, Michelangelo cria algo que mudaria completamente a sua reputação: Davi. E aqui entra um detalhe absurdo. Essa pedra foi rejeitada por diversos artistas, por ser considerada muito difícil de se trabalhar. Mas Michelangelo olhou para esse bloco
de mármore e enxergou algo gigante nele. Foram anos de trabalho, mas quando a obra ficou pronta, Florença entrou em choque. As pessoas nunca tinham visto algo tão real. As veias, os músculos e a expressão parecia algo impossível aquilo sair de dentro de uma pedra. E existe um pequeno detalhe quase cinematográfico. Leonardo era uma das pessoas selecionadas que ajudou a decidir aonde que o Davi seria exposto na cidade. Imagina isso! O artista mais famoso da época tendo que analisar a obra gigantesca do jovem rival. E mesmo que não exista algum relato que comprove que Leonardo realmente odiou aquela pintura, é impossível nós não pensarmos que aquilo não mexeu com ele. E foi a partir daquele momento que o jovem Michelangelo deixou de ser apenas um jovem talentoso e passou a ser um grande rival. Então aconteceu algo que parecia roteiro de filme. O governo de Florença resolveu encomendar duas pinturas gigantescas para o mesmo salão. De um lado, Leonardo da Vinci, do outro, Michelangelo. Parecia ali uma luta artística oficial. Leonardo começou a pintar a famosa Batalha de Anghiari. Já Michelangelo trabalhava na Batalha de Caecina. Os artistas da época iam escondido observar os dois. Era como se fosse assistir dois superastros competindo ao vivo. Só que aí acontece algo inesperado. Nenhuma das duas pinturas foram concluídas. Michelangelo, ele foi chamado para Roma e Leonardo teve problemas técnicos na própria pintura. E essas duas obras acabaram desaparecendo ao longo do tempo. É quase que poético. A maior disputa da história da arte quase nunca chegou ao fim. Mas Michelangelo ainda tinha o último golpe artístico guardado, a Capela Sistina. E aqui fica ainda mais absurdo. Michelangelo se considerava um escultor e não um pintor. Mas mesmo assim, ele foi encarregado de pintar o teto inteiro da capela, sozinho durante anos. Ele ficou subindo em andaimes, se sujando todo de tinta pelo rosto e trabalhando até a exaustão. E o resultado? Uma das maiores criações e mais importante da humanidade, especialmente a criação de Adão. Aquela cena das mãos quase se tocando, que literalmente virou símbolo da arte ocidental e que muitos outros artistas de diferentes áreas usou essa obra em específico como inspiração, como por exemplo o filme E.T. Ele tem uma cena que se baseia exatamente nessa pintura. E enquanto isso, Leonardo estava envelhecendo. E embora ele ainda fosse muito admirado, o brilho de Michelangelo crescia cada vez mais. Mas afinal, será que Leonardo e Michelangelo realmente se odiavam? Talvez a verdade ela seja mais complexa. Provavelmente existia inveja, orgulho e competição entre os artistas. Mas também existia algo que poucos falam: uma admiração silenciosa. Porque gênios reconhecem gênios. E talvez seja justamente essa tensão que tornou os dois muito grandiosos. Leonardo enxergava a arte como ciência. Michelangelo enxergava a arte com emoção. Um buscava a perfeição intelectual e o outro a intensidade humana. E no fim, a rivalidade deles não destruiu a arte. Ela elevou a arte. Porque às vezes os maiores avanços da humanidade nascem quando duas visões completamente diferentes colidem. E séculos depois, nós ainda estamos aqui, falando sobre os dois. Porque isso talvez prove que nenhum dos dois venceu a disputa. Até porque a história tornou os dois imortais. E aí, qual dos dois você acha que foi maior? Leonardo da Vinci ou Michelangelo?
Comenta aqui embaixo. Se você gosta de arte, história e curiosidades como essa, já se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aqui a arte não pode